Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Estamos felizes de estar aqui porque muitos dos seus líderes também impactaram a nossa história. Somos muito jovens no negócio, temos relativamente pouco tempo, mas graças a líderes como os seus aqui, nós podemos estar aqui com um resultado para mostrar e compartilhar com vocês. E o objetivo hoje é contar simplesmente um pouquinho da nossa história. Por que estamos fazendo o negócio, compartilhar coisas que nos aconteceram, porque como o Jorge diz, as pessoas inteligentes aprendem com os erros, mas as sábias aprendem com os erros dos outros. E esse espaço é para isso, para que vocês entendam e conheçam cada vez mais o negócio e errem menos. Precisamos de gente que erre menos no negócio, porque muitos de nós já erramos. E precisamos de gente que avance cada vez mais fazendo isso como um projeto de vida, como algo que muito rapidamente poderá tornar realidade os sonhos de cada um. Então, vamos trabalhar muito hoje. Desliguem os celulares, quem não veio, não veio. Aproveitem esse momento. Peça ao que quer que você acredite para escutar o que tiver que escutar para que isso seja útil e vocês façam o negócio para valer. Nessa primeira parte, vamos começar com o que se chama técnica. E na técnica, nós vamos compartilhar algo que aprendemos e que tem sido fundamental no nosso caminho. Então, para começar, vou deixá-los com o Jorge. O Jorge é um especialista, é um gênio de verdade e um homem que ele lê muito. É uma pessoa que tem muita informação, é uma pessoa que de verdade vale a pena escutar. E bem, eu sou tão inteligente que me casei com ele, não é mesmo? Então vou deixar vocês com ele um pouquinho para que compartilhe toda essa primeira parte, ok? Olha, 6 anos atrás, eu estava... Agora que estamos falando dos novos, eu estava como um dos que está aqui pela primeira vez. Fui a uma conferência. Me venderam a ideia dessa conferência. Eu estava em busca de capacitação, em busca de alguma coisa. Eu estava bem no mundo tradicional, mas eu acho que a gente sempre está em busca de algo a mais. Sempre está procurando como ser mais feliz. Sempre está procurando como ter mais liberdade, como transcender mais na vida de outras pessoas. Às vezes, a pessoa está procurando algo que nem sabe o que está procurando. Pois eu estava nessa posição. Digamos que esse era o ponto que eu estava nesse então. Aí me falaram de uma conferência. E de alguma forma, acho que vim aqui agradecer a esta terra. Eu devo muito a esta terra. Porque graças ao que foi feito aqui, eu posso dizer que estou em um caminho de liberdade pessoal. Porque fui a essa conferência e me disseram que essa pessoa que ia falar era um homem que já tinha sido reitor, que era psicólogo, que tinha feito pós-graduação na Europa, que falava, que sabia muito de educação. E eu estava procurando uma educação diferente da tradicional. Algo que complementasse isso, que eu já tinha feito. Eu não julgo a educação tradicional, mas fui entendendo que precisamos de um pouquinho mais. Que precisamos nos diferenciar do restante das pessoas fazendo algo a mais. Para sermos extraordinários, precisamos fazer algo extra. Isso eu sempre tive presente. Então foi uma conferência e a princípio eu me senti muito estranho. Definitivamente esse negócio também evoluiu muito, o seu entorno também evoluiu bastante. Porque 6 anos atrás, ou pelo menos por onde eu andava, normalmente a pessoa se vestia de terno e gravata de segunda a sexta, e era isso que fazia para ir à empresa onde eu trabalhava. Mas nos fins de semana, não, eram jeans velhos, tênis branco, camiseta, e eu fui a um ambiente onde estavam todos bem vestidos, com gravata. E então, a pessoa assim entra num lugar e se sente meio que no lugar errado. Vocês já se sentiram mal vestidos alguma vez? Do tipo, não me encaixo aqui. Foi assim que eu me senti naquele momento. Eu quase fui embora. Felizmente, a pessoa que me convidou me levou para lá e para a primeira fila. Então, o que eu fiz foi não me mexer tentando passar o mais despercebido possível. E comecei a me conectar com a mensagem do palestrante, porque quem falou de liberdade, falou de liderança, falou de uma série de habilidades, de competências suaves que eu já queria no mundo empresarial.
começava a observar que, inclusive, as empresas precisavam muitíssimo delas. Percebia que esse tipo de habilidade era muito procurado. E que qualquer empresa também precisaria desse tipo de habilidade. Então me conectei com essa mensagem e me conectei ainda mais quando esse senhor disse que com este programa educacional, ele tinha conseguido em 4 anos o que não tinha conseguido em 25 anos do sistema educacional tradicional. E então, veja, eu acredito que a pessoa não aprende o que ela já não sabe. Isso pode parecer meio estranho de entender, mas me refiro ao seguinte. Eu já estava lendo e tinha encontrado uma espécie de denominador comum em muitos livros de que isto era uma boa escola de negócios. Tinha visto muitos autores norte-americanos falando do poder desse ambiente de formação, de como as pessoas que se uniam para trabalhar por causas, para se aperfeiçoar entre elas, para compartilhar informações, eram definitivamente capazes de dar saltos imensos no seu processo de formação, na sua vida e nos seus resultados. Eu já estava lendo isso, mas com autores norte-americanos. Então, ver um colombianinho que estava me dizendo a mesma coisa que vi nos livros e me deu um clique. E foi isso que me conectou com esse ambiente de formação. E o que eu quero fazer, inicialmente, é contextualizar o momento em que estamos. Isso é sobretudo para os novos. E bem, também se aplica para quem já está há um tempinho, porque às vezes a pessoa precisa que repitam para ela ou que falem em outro tom. Hoje vamos falar na nossa língua. Certo? Vejam, empreender. Definitivamente acredito que isso está claro. Hoje já não é o suficiente. Encontrar um emprego. E não vou falar mal do mundo do emprego, porque para mim foi extremamente bom. Ou seja, eu não posso me queixar nem sequer de um chefe. O único com quem tive problema já está morto. Eu não fiz nada. Não tive nada a ver com isso. Em geral, tive uma ótima relação com todos. Aprendi muito nesse meio. Mas eu já o vejo como uma etapa da vida. Uma etapa porque você decide que seja assim, ou porque o meio vai te mostrar que é assim. Eu sinto muita tristeza de ver pessoas que depois de um processo, digamos, de sucesso, de ocupar cargos poderosos, de ter um bom salário, um dia por conta da reestruturação ou por questões alheias a ela mesma, porque são pessoas competentes. Enfim, eu entendi que a economia é muito dinâmica. Eu lembro na universidade, por exemplo, que a gente estudava casos de sucesso como a Nokia. Porque faz alguns anos, se alguém perguntasse quem tem um celular Nokia, todo mundo levantava a mão. Se eu perguntar isso agora, quantos de vocês vão levantar a mão? Parece que essa empresa nem existe mais. Mas naquela época, quando falavam do poder de inovação que essa companhia tinha, era uma companhia que tinha nascido primeiro nos países nórdicos e que inicialmente tinha começado como uma empresa madeireira, como ela tinha sido capaz de se transformar, de se adaptar e se transformar em uma grande empresa de tecnologia. Mas às vezes é muito complicado conseguir se manter nessas mudanças permanentes. Já não existe mais. Então você poderia ter sido um alto executivo que ocupasse uma excelente posição dentro dessa companhia. A questão é que ninguém está isento desse tipo de mudança. Então tem que empreender, tem que diversificar, tem que... Quando eu falo de empreendimento, inclusive para quem está no mundo do emprego, esse tipo de mensagem é muito valiosa. Por quê? Porque se cada um de nós se vir como um empreendedor, com toda certeza, os seus resultados no emprego vão ser melhores. Vão ser melhores. Porque uma coisa é você ir na segunda com atitude. Tenho que ir trabalhar. E outra coisa é você ir na segunda dizendo para você mesmo, eu escolho ir trabalhar. E essa companhia para a qual trabalho é o meu cliente número 1 neste momento. Agora, se você vê as coisas assim, tem que colocar sobre a mesa os riscos. Se você é uma empresa e tem um único cliente, você está a ponto de falir todos os dias. Porque qualquer coisa que acontecer com essa empresa, você estará com sérios problemas. Mas definitivamente isso vai mudar como você vê o dia a dia. A forma como vai procurar ser criativo e gerar valor. É um princípio para gerar uma renda maior. O que eu encontrei aqui foi um caminho para ser melhor. Não só no emprego, não só nos negócios tradicionais, mas no final entendi que havia aqui uma oportunidade que não me ofereciam no emprego, nem em nenhum negócio tradicional.
que era de conseguir a verdadeira liberdade pessoal e de conseguir transcender na vida de outros seres humanos. Então convido vocês nesta primeira parte que vamos falar desse contexto e também na segunda, quando Paula falará quais são os desafios que temos ao começar propriamente este negócio. Quais são esses desafios que, na verdade, são desafios de qualquer empreendedor? Nesses dias, estava falando com um amigo, e eu no meu caminho, e ele no mundo do empreendimento tradicional. Tem uma empresa de tecnologia e coisas assim, mas ele está enfrentando os mesmos desafios. E mais ainda, ele não conseguiu rentabilizar nenhum dos seus empreendimentos ainda. Mas, quando falamos, ele me disse, porque ele tem, digamos, um conceito de negócio que é uma escola para empreendedores, Star Academy se chama. E ele disse, a diferença entre o seu discurso e o meu, olha, acho que não existe. Ou seja, praticamos o mesmo, só que você conseguiu rentabilizar o que faz e eu não consegui. Você conseguiu transcender mais na vida de outras pessoas, eu não consegui. Por isso é muito importante que a gente abra a mente para entender isso, porque é mais transcendental do que a gente pode imaginar. Quando eu fui a esse primeiro seminário, eu fui com um certo pé atrás. Por quê? Me venderam a ideia da conferência, mas me disseram que era organizada pela Amway. Então, era como se tivesse me convidado, e nessa época, para um evento que era patrocinado por toalhas, ou algo do tipo, sabe? Não me dizia nada. Entende? Eu quero que nesta sessão, neste espaço, vocês comecem a entender o que nos atraiu no assunto. Então, é importantíssimo ter o copo vazio. Olha, pode ser que aqui tenha pessoas com mais sucesso profissional que a gente. Pode ter pessoas com empresas maiores ou com um maior impacto social do que a gente. Mas se quisermos ter sucesso neste mundo em que vivemos, neste momento histórico em que estamos, definitivamente sempre devemos ter o copo vazio. Devemos supor que não sabemos ou ter a atitude de não saber, para assim reforçar o que já sabemos. Vejam, estamos vivendo em uma época onde já é possível ver em uma empresa 3 gerações juntas tentando resolver um problema. Isso não acontecia 50 anos atrás. Era o avô quem conhecia o negócio. O filho não podia se meter e muito menos o neto. Mas hoje em dia, o avô, que foi quem montou o negócio, não conhece as tecnologias e tudo mais, e é o neto quem conhece. Ou seja, hoje em dia, sim, é importante ter humildade para aprender com todos, porque aprendemos com o presidente da companhia, mas também com a faxineira. Então, vamos deixar o copo vazio. E vejam, para contextualizar um pouco o que está acontecendo hoje em dia, vou resumir um pouco a história. Pelo menos da nossa civilização. Se formos puritanos ou muito ortodoxos com a história, então nós teríamos que falar de um montão de coisas e sobre onde nasceu a civilização realmente. Mas eu vou falar simplesmente do que aconteceu no Ocidente, com relação ao conhecimento. Sabem que quando se começou de alguma forma a documentar o conhecimento, primeiro isso foi feito nas paredes das cavernas. Mas como as comunidades eram nômades, quando se mudavam de lugar, esse documento se perdia. Como não vamos fazer um resumo detalhado, mas sim resumido, então, vindo um pouco mais para o presente, depois inventaram a escritura, e nós devemos agradecer aos monges que começaram a transcrever os livros e o conhecimento começou a ser difundido. Digamos que pelo menos já conseguia perdurar no tempo. Mas isso foi lá pelo século XV. E repito, isso na nossa civilização, porque houve civilizações, digamos, mais avançadas e que nos precederam. Mas pelo menos por essa parte do mundo, foi lá pelo século XV que, com a imprensa de Gutenberg, é que ganhou mais velocidade. O intercâmbio de conhecimento, o fluxo desse conhecimento. E isso gerou uma mudança e toda uma revolução. E vejam, o que foi sendo gerado por isso de compartilhar o conhecimento. E nesse gráfico vamos ver a tendência de crescimento da difusão de livros. E como ao começar lá no século XV, o que aconteceu no século XVIII? Como foi crescendo? Como foi que começou esse intercâmbio de conhecimento? Se virmos a humanidade como um grande cérebro, o que começou a acontecer com os livros é que esses
digamos, esses neurônios, em que cada ser humano é visto como um neurônio, como começava um processo de sinapse com os outros neurônios. E sabemos que somos mais inteligentes não pela quantidade de neurônios, mas sim pela conexão que existe entre eles. A humanidade começou a se tornar mais inteligente porque havia mais conexão entre as pessoas, compartilhavam as informações. E então, isso gerou uma revolução. Tudo o que já conhecemos e o Renascimento italiano naquela época e todas as grandes invenções que ocorreram. Para que estou fazendo esta contextualização? Simplesmente para nos conscientizarmos do que está acontecendo agora, quando o mundo está se movendo muito rápido. O computador acabou sendo um livro moderno, por assim dizer. E o surgimento da internet começou a agilizar, digamos, a difusão desses livros. Hoje em dia, você publica um livro e em questão de poucos dias, milhares de pessoas já podem ter acesso a essa informação. Ou seja, o que está acontecendo hoje, nós estamos nos tornando, enquanto humanidade, mais inteligentes, com mais conexões. Isso vem ocorrendo há pouco tempo. Ou seja, agora vão conhecer a nossa história. Eu cresci na fazenda, estudei no colégio onde não havia sequer um único computador. Depois acabei sendo gerente de tecnologia de um banco de investimento, trabalhando com questões de tecnologia. Ou seja, como em questão de poucos anos, mudou a realidade para muitos de nós. Ou seja, isso é algo recente. E estamos nos tornando, enquanto humanidade, mais inteligentes. E então, não precisa ser adivinho para imaginar que vai acontecer algo similar ao que aconteceu algumas décadas atrás, alguns séculos atrás. Ou seja, vai acontecer uma explosão de invenções. Vai haver muitas mudanças que a gente nem imagina. Ou seja, o mundo onde vivemos daqui a 5 anos terá muitas coisas que neste momento é difícil para a gente conseguir imaginá-las. Vamos viver numa velocidade cada vez maior. Então, por outra perspectiva, eu sei que todos leram sobre o recente Fórum Mundial em Davos, na Suíça, onde falaram da quarta revolução industrial. Falando de outra forma, a primeira revolução foi lá pelo século XVIII, que falamos lá atrás, depois do Renascimento italiano, que foi quando se começou a automatizar, começaram a automatizar muitos processos de produção. Depois surgiu, no século XIX, a segunda revolução, com a divisão do trabalho, a eletricidade. Aí já tinha produção em série de muitas coisas. A terceira revolução, no século XX, aqui inclusive, nós todos aqui vivemos, para a qual nós fomos preparados. E eu fui educado para essa revolução, para a terceira. Mas acontece que, olha só, da primeira para a segunda, houve um século, da segunda para a terceira, outro século, mas da terceira para a quarta, apenas algumas décadas. O mundo mudou diante dos nossos olhos e muitos não perceberam. Muitos não se deram conta. O que virá? E eu continuo apaixonado pelo tema da tecnologia e adoro ler sobre isso. Sobre todos os agentes de inteligência artificial, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos e que vão desempenhar as tarefas de pessoas em cargos administrativos, por exemplo. Muitos cargos, obviamente, quanto mais operacional for o cargo, mais rapidamente será substituído. Mas já há algoritmos, já há um software que pensa melhor ou que é capaz de tomar decisões melhor do que qualquer ser humano. Então, muitos cargos vão ser substituídos. Nós estamos nesse ponto. Em resumo, o mundo está mudando. Não é que nunca tenha mudado, sempre mudou, mas hoje em dia está mudando cada vez mais rápido. Ficou clara a ideia? Então, temos que aprender muito mais rápido o que temos que fazer. O mundo do emprego não é mais como antes. Alguns anos atrás, as pessoas se sentiam realizadas simplesmente ao se formar, entrar em uma empresa, porque sabiam que teriam um ambiente favorável, teriam segurança, se sentiriam plenas. Mas isso já, infelizmente, não é mais realidade. Agora, nós sim estamos vivendo uma época de oportunidades incríveis. Olha, eu me sinto grato. E deveria ser assim com todos, porque é uma época de maior bem-estar e de maiores oportunidades. Ou seja, quando as pessoas se queixam que não há recursos, que há muita pobreza,
Eu simplesmente, tendo nascido num ambiente de escassez com o que já entendo hoje em dia, definitivamente sei que é um problema de educação, que o povo não está recebendo a educação correta, porque vivemos num mundo de completa abundância. E eu vou demonstrar isso com o seguinte. Somos mais de 7,4 bilhões de habitantes na Terra. Desses mais de 7,4 bilhões de habitantes, quantos por cento vocês acham que conseguem gerar $1 milhão ao longo da sua vida? Pensa no seu caso. Pensa no seu caso. Se alguém ganha um salário mínimo, eu vou dar a resposta. Você precisaria de umas 10 encarnações para gerar $1 milhão, sem gastar um bilhete de ônibus, um copo de leite. Se você ganha uns 2,5 milhões de pesos, eu fiz as contas, você vai precisar de 83 anos de trabalho. Sem gastar com uma passagem nem nada. E $1 milhão é muito ou é pouco? Na verdade, não é muito. Mas para muita gente pode resolver muitas das suas necessidades básicas. Se quiséssemos dar a todo mundo $1 milhão, de quanto precisaríamos? 7 trilhões e 400 bilhões de dólares. 7 trilhões e 400 bilhões de dólares é muito ou é pouco? É muito pouquinho. Ou seja, vamos nos conscientizar do quanto é abundante este mundo. De cara me pareceu pouquinho, porque eu trabalhava em um banco de investimento. E claro, todo dia eu via dinheiro, mas não era meu, certo? Mas me dei conta de que havia muito. Vejam, Bill Gates é o homem mais rico do mundo. A sua fortuna ultrapassa 80 mil, é mais de 80 bilhões de dólares. Ou seja, se ele doasse menos de 10%, que com certeza não afetaria o seu estilo de vida, ele nem se daria conta. Seria o suficiente para dar a todo mundo $1 milhão. Quando eu mostrei esse exercício para minha esposa, ela me disse, e por que não escrevemos uma carta para Bill Gates? Muito inocente, ela é muito inocente, muito legal. Vejam, o problema não se resolve ao dar às pessoas $1 milhão, porque 6 meses depois vão estar piores do que... Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de cabeça. Então, o meu objetivo com o exercício é que vocês compreendam que se há muitíssima abundância, muitíssima, não há nenhuma razão para que haja gente pobre, para que haja gente com necessidades, para que haja gente com geladeira vazia, não há nenhuma razão. Se a pessoa entender que está em um mundo abundante, que o que precisa é mudar a cabeça, então o problema nós resolvemos com educação. Ou seja, é que mais fácil está mais nas nossas mãos do que nas mãos do Bill Gates. Em grande parte, o que nós queremos esta noite é conscientizá-los que vocês podem fazer parte da solução. Vejam, cada vez vai haver mais riqueza. Em 2010, o produto interno bruto do planeta foi de 60 trilhões de dólares. Em 2040 será de 200 trilhões. Ou seja, cada vez mais. Estamos em um momento de muitíssimas oportunidades. Em um momento onde o principal recurso para gerar riqueza é o talento. E todos nós temos talentos. Talentos que talvez nem sabemos que temos. E o grande desafio deste programa educativo é você descobri-los. Por exemplo, que você os descubra e que comece a ganhar confiança em si mesmo, por exemplo. E aí é onde, em uma época onde o talento é o maior gerador de riqueza, porque não estamos na era agrícola em que quem tinha terra era quem gerava dinheiro, quem gerava mais riqueza. Não estamos na era industrial, quando quem tinha o capital mandava. Hoje é o talento. Hoje o homem mais rico do mundo conseguiu isso por seu talento. Mark Zuckerberg, jovenzinho, 31 anos, é bilionário por seu próprio talento. É aí que ganha importância esse programa de formação, esse ambiente empresarial, onde, de alguma forma, o que fazemos é nos educar e rentabilizar todo esse processo de formação por meio do negócio Amway. Para nós, tendo tido uma educação privilegiada, educação de primeiro mundo, eu diria. Esse tipo de formação que normalmente só tem acesso pessoas com recursos e possibilidades, tendo vindo de famílias de diferentes classes, como você verá na nossa história. Mas ainda assim reconhecemos este programa educativo. É muitíssimo poderoso. Eu não trocaria o que aprendi aqui nesses 6 anos por tudo o que aprendi no processo anterior. E se começasse de novo, não é que não faria a universidade.
Talvez fizesse. Mas teria começado a fazer isso paralelamente, com certeza. Então, Paula está chegando para contar quais são os desafios que encontrarão se decidirem empreender aqui. Quais são os desafios que já estão enfrentando os que já estão neste processo? E se estiverem enfrentando, vão se dar conta de que estão no caminho certo. Se estão enfrentando isso, estão no caminho certo, porque nós também os enfrentamos. Então, para a minha princesa, as boas-vindas para que ela continue contando. Bem, definitivamente há muitas opções com o que está acontecendo no mundo agora. A Amway acabou sendo um negócio que descobrimos que vai muito além dos produtos. Uma coisa de verdade impressionante, uma coisa de verdade muito legal. Mas nessa primeira parte, o que queremos contar é por que o negócio chegou na nossa vida e que desafios enfrentamos. Jorge e eu éramos gerentes de empresa quando este negócio surgiu para nós. Gerentes de empresa. E quando você é gerente de empresa, de alguma forma alcança certo status. E de alguma forma você tem um bom salário. Acho que é um cargo que qualquer profissional deseja e que ficaria muito feliz de ter, é ou não é? Nós estávamos felizes. Tínhamos um bom salário. Mas o nosso tempo não era o nosso tempo, ele era do chefe. Porque, de certa forma, eu não poderia chegar na segunda-feira ao meio-dia ou não ir na terça. Eu tinha um horário. E um funcionário é pago por vender o seu tempo. E essa era a parte que nos incomodava. Quando o negócio chegou, nós o entendemos, o vimos. Mas uma coisa é entender e outra coisa é tomar consciência e compreender. Muita gente me diz, Paula, eu entendo o negócio. Sim, eu sei que entende, mas não compreende. Porque se já tivesse compreendido, primeiro teria entrado, no caso dos que ainda não entraram, e segundo, já teria se tornado diamante. São duas coisas diferentes. Agora, o negócio nos impõe muitos desafios. Muitos. Quando apresentam um projeto pra gente, qual é a primeira coisa que imaginamos? Alguém lembra o que aconteceu quando lhe apresentaram o projeto? Isso foi a primeira coisa que aconteceu com a gente. Nossa família disse, vocês estão tão mal assim para ter que fazer Amway? Tão mal assim? E como você está começando, já entendeu o negócio, mas ainda não o compreendeu, a sua mente está muito frágil. E isso dói. Dói muito. Isso fere o seu ego. E é um desafio que a gente tem que superar. E não é um desafio que você tem que superar só na Amway, mas em qualquer coisa que decidir empreender. Quantas pessoas aqui já não decidiram empreender alguma coisa, qualquer coisa, e ouviram da família que ama muito a gente, mas que de repente ainda não tomou consciência do que está acontecendo no mundo? Filho, por que não acha um trabalho? Isso é mais seguro, o dinheiro é certo. Para que vai se meter por aí com uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou não? Vocês passaram por isso, não? E aí eu entendi que qualquer coisa que eu decidisse fazer, falando de empreendimento, a minha família ia dizer que era melhor ter um emprego. Porque quando você começa a caminhar no sentido contrário de todo mundo, fica parecendo que você está errado. Mas realmente o que você está fazendo é algo diferente. Porque para onde todo mundo vai, a pergunta que você tem que se fazer é se você tem que ir por aí, certo? Agora, que desafios temos que enfrentar quando nos perguntam esse tipo de coisa? Quando me perguntavam isso, eu ficava vermelha. Começava a discutir com a tia, com a prima, com a avó. E quando você discute, o que acontece? Fica vermelho, se altera, baixa o nível deles e no nível deles, eles ganham de você. E a gente acaba com mais raiva ainda. E toda a família tira sarro e a gente se sente encolhido no canto. Também passei por isso. Mas sabem de uma coisa? Sempre a pessoa ou o grupo que nos convidou dizia, leiam outro livro, escutem outro áudio. Isso é um caminho. Segundo, a família vai nos criticar, não porque não gostam de você. De fato, gostam tanto que querem salvar você. Pensam que isso é horrível. Eles não entendem, então querem salvar você. Mas essa família que tanto critica, se demitirem você do trabalho, ela não vai colocar dinheiro no seu bolso. Essa família que tanto critica com todo o amor do mundo, porque eu sei que fazem isso com amor. Se você tiver uma dificuldade econômica, ela não vai colocar dinheiro todos os meses no seu bolso. Agora, do que você tem que se assegurar, e foi isso que começamos a fazer em meio aos desafios que tivemos, de fazer isso profissionalmente.
Que você nunca seja visto assim. Que nunca vejam você implorando. Este negócio não é de implorar. Este negócio não é para que os seus amigos, sua família e todo mundo veja você e desapareçam porque você está aí com o catálogo da Amway. Este negócio não é para espantar as pessoas. Este negócio não é para você ver a sua tia e... Ai, tia, por favor, me ajude, compre. Este negócio não é isso. É um negócio de postura. A Amway é igual em Popayán, em Medellín, na Ásia e em todo lugar. Quem faz a diferença é você. É a sua postura e a sua maneira de fazer as coisas. Veja como está se mostrando. E por isso também entendemos que se íamos encarar isso como uma carreira profissional, tínhamos que estudá-lo. E é uma carreira em que íamos estudando e praticando e conseguindo resultados. Mas tínhamos que fazer isso ao mesmo tempo. E o que você tem que entender é que ao entrar no negócio Amway, alguém sabe o que aparece no site quando você entra no negócio Amway? E toda vez que você entra na página? Bem-vindo, empresário Amway. Empresário. A Amway trata você como empresário e essa é a sua categoria. Mas o que você realmente tem que se perguntar é: você é mesmo um empresário? O que é ser um empresário? É uma pessoa que monta uma empresa. Alguém que consegue levar um negócio adiante. Empresário não é o nome que nos dão num site. Se entregassem hoje para você o comando, entregassem o poder e você se tornasse dono da maior empresa que existe no mundo, na Colômbia, que você quiser, você saberia administrá-la? Isso é um empresário. E para muitos de nós, o primeiro contato que tivemos com o empreendimento foi este negócio, ou não. E entramos e queremos, no mês seguinte, ficar milionários. É um negócio muito simples, muito mesmo. Mas não significa que seja fácil. Tampouco estou dizendo que seja difícil, mas simplesmente que demanda um trabalho. E a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: vocês sabem mais ou menos quanto ganha um diamante? E sabem que diamante é um nível mínimo que as pessoas nos dizem para chegar? Obviamente, é claro que aqui já nos colocaram um sarrafo muito alto, então temos que continuar avançando, porque o nível diamante vemos como se você estivesse na faculdade e numa escala de 1 a 5 você tirou 3. Esse é o nível diamante nesse negócio. Mas pelo menos aí você mais ou menos compreende o conceito do que é isso. Você mais ou menos começa a entender. A pergunta que você tem que fazer é: o que devo fazer com o que estou fazendo hoje? E não estou falando da Amway, mas de onde você trabalha, de como você ganha dinheiro. O que você teria que fazer e quanto tempo demoraria para gerar a renda de diamante? Quanto tempo você levaria? E não só ganhar o dinheiro, mas também da forma como fazemos. Porque é uma maneira inteligente e empresarial. É uma maneira de gerar ganhos de forma passiva. É como ter um ativo. Quando você responde a essa pergunta, descobre: ai, demoraria 10, 15 anos. E você está aqui há 2 meses e já está chorando. Está aqui há 2 meses e está se queixando. Está aqui há 2 meses e quer ganhar como um diamante. E para você ter uma renda que você deseja e que não ganha hoje, independentemente de ser com Amway ou outro projeto, a primeira coisa que tem que fazer é aumentar a sua inteligência, aumentar o seu nível mental. Porque não tem lógica querer ganhar mais no mesmo estado mental que você está hoje, algo mais do que você já ganha. Neste momento, cada um de vocês, e é assim que funciona o mundo, a pessoa ganha o que a mente permite que ela ganhe. Se eu quiser ganhar o mesmo que o embaixador coroa, qual é a primeira coisa que tenho que fazer? Elevar a minha mente para o estado mental de um embaixador coroa. Senão vou continuar ganhando como um diamante. Isso é a primeira coisa que temos que aprender na vida. Tínhamos muito status quando começamos o negócio. Muito. Tanto que até fomos agentes secretos por muito tempo. Tínhamos vergonha de dizer que estávamos na Amway. E tínhamos vergonha justamente porque a pessoa é tão ignorante sobre algo que não conhece que fica achando que é uma bobagem. E a Amway é uma empresa tão grande que as pessoas realmente não conseguem imaginar o que há por trás. E por isso, quando você entende o negócio, e quando você o estuda, e quando se prepara, você não tem vergonha de dizer que faz Amway. E apresentamos muitos planos. As pessoas me dizem: ai, não me diga que se meteu na Amway. Você me trouxe para isso? Se tivesse me dito que era a Amway, eu não teria vindo. E eu pergunto: o que você conhece sobre a Amway? E não sabem nada. E eu simplesmente deixo que falem e falem e falem e falem e digo: sabe, você não conhece a Amway. Se me permitir, mostrarei a você o que é Amway. E as pessoas não sabem o que é a Amway. Porque se tem uma coisa que todo mundo tem, é opinião. Mas as opiniões nem sempre são verdades. Se você chegar com argumentos, as pessoas vão entender o que existe neste negócio.
Entendam bem o que temos aqui, porque o melhor conselho que podemos dar é: não saiam do negócio. Não basta ficar, tem que trabalhar. Mas só o fato de ficar já nos dá uma oportunidade de entendê-lo. Só o fato de ficar nos dá a oportunidade de ler mais um livro. Eu, quando entrei no negócio, disse: vou fazer isso por 5 anos. E esse é o horizonte mínimo que qualquer empresário deveria ter. E não falo só da Amway, mas de qualquer negócio, para ver se funciona ou não. 1 mês, 2 meses, 1 ano não é suficiente para ver isso. 5 anos são o que vai permitir você mudar isso. Agora, aqui tem coisas grandes, tão grandes que quando eu disse que ia ficar aqui 5 anos foi porque estudei o assunto. Foi porque vi que era possível. Porque vi que matematicamente dava. E sabem de uma coisa? Tinha que funcionar. Porque não tem nada pior do que sair da Amway. Eu não saí. E não vou sair. Mas tenho certeza... Tenho certeza de que as pessoas que saem da Amway ficam atormentadas o resto da vida. Porque não tem nada pior do que levantar com um gosto ruim de não ter sido capaz de fazer isso. De não ter dedicado o tempo suficiente. Porque não tem nada pior do que ver todo mundo que começou com você, que está sentado hoje com você no auditório, em 5 anos, ser diamante e você ter desistido. E pensar, ele estava do meu lado. Eu só tinha que ter insistido. Porque tem uma coisa que se chama lei da natureza, a lei de plantar, a lei de colher. E quando você entende que este negócio é de plantar e colher, você tem que ficar o tempo suficiente para colher a safra. Para mim não foi fácil esse processo. Foram muitas noites que deitei chorando, porque o negócio não ia, porque não qualificava, porque não avançava nos pins, porque depois de ser gerente em uma empresa, aqui eu não chegava nem a 9%. Foi muito frustrante. E esse foi um dos grandes desafios que eu tive. E no caminho você entende que não basta ser gerente em outro lugar. Aqui entra para aprender. Lá você é gerente, mas aqui tem que liderar, e esses são 2 conceitos muito diferentes. Aqui você é um empresário que está se formando, está trabalhando com gente, está trabalhando com pessoas. Você tem que agir como uma pessoa, e eu não entendia isso. Mas sabem o que me fez fazer o negócio? De repente, muita gente com quem eu falo nem tem um sonho claro. Tem que ter um sonho claro, mas se não tiver, pense no que você não gosta. Eu estava cansada de madrugar de segunda a sexta. Cansada. Porque eu não sei. Não sei vocês, mas pra mim, às 7 da manhã, a cama fica muito gostosa. Muito mesmo. E domingo à tarde, pra mim, era uma tortura. Eu gostava do que eu fazia, gostava da minha carreira. Mas eu não gostava dessa coisa de ter horário. Não gostava do fato de que não era a minha empresa. Não gostava do fato de que eu não estava construindo algo. Porque quando você está no emprego, de fato, não constrói nada. Não poderá deixar isso para os seus filhos. E isso era o que me atormentava. Depois, agora mesmo os jovens não querem ficar no escritório todo dia. Eu queria fazer outras coisas, curtir os meus pais. Eu não sabia, quando estava na faculdade, que ia ter que trabalhar até os 70 anos. Imagine trabalhar até os 70 anos. Eu pensei, não pode ser assim, tem que ter um outro jeito. E quando você levanta a cabeça, descobre que tem gente que está resolvendo essa questão. E pensei, por que eu não posso resolvê-la? Não precisa de muito para a gente entender que há oportunidades na vida muito maiores e que é preciso apenas ser um pouco mais sensível para ver o que está acontecendo. E nos perguntam muitas coisas. Isso é uma pirâmide? E a gente se sente mal quando perguntam isso. Vão me colocar na cadeia? O que é isso? Não é? Também nos perguntam muitas coisas, muitas, e ainda perguntam. Sabem como a gente responde essas perguntas? Com informação. Quando você não tem informação, sucumbe. Quando você não tem informação, você deixa outra pessoa que não sabe absolutamente nada criticar o seu projeto. Quando você não tem informação, é muito fácil que tirem você do caminho. Quando você não vê o coelho, desiste fácil. Você tem que ver o coelho nesse negócio. E ver o coelho é cheirá-lo. E ver o coelho é tocar nele e saber que ele está aí. Porque esse coelho vai correr e você tem que correr atrás dele. E quando você vira o coelho, ele vai se esconder em alguma árvore. E muitos amigos e muitos cães de caça vão estar ali, ao seu lado, porque você fez barulho ao ver um coelho. Mas depois de um tempo, os cães de caça vão embora. Por que vão embora? Porque eles não viram o coelho. Mas quando você lê, quando estuda, quando entende o que existe aqui, você espera o tempo suficiente na árvore até o coelho sair.
E quando você entende isso, apesar dos desafios, apesar das críticas, apesar de muitas coisas, vai permanecer no negócio. Porque quando entende isso e sabe que lá fora não há uma oportunidade melhor do que esta, que nos permita ganhar dinheiro, que permita impactar a vida das pessoas, que nos permita ter tempo e, sobretudo, que nos permita ter esperança, você simplesmente não sai. Ninguém, absolutamente ninguém, tira você daqui. E por isso que tem que ter claro para onde vai. Tem que ter visão, tem que saber o que está procurando nesse projeto. Porque se eu tinha uma coisa clara é que isso era possível. E já, quando você decide fazê-lo muito além do sonho, que é muito importante também, tem que fazê-lo por orgulho. Porque o simples fato de que funcione, tem que fazê-lo. Por orgulho, você tem que fazê-lo. Porque não se pode dar ao luxo de não fazê-lo. Não pode se dar o luxo de que nasçam os seus filhos, nasçam seus netos. Porque se você não fizer, os seus filhos ou seus netos vão fazê-lo. E um dia vão saber que você esteve no negócio Amway. E vão dizer, vovô, como você não teve a coragem de fazer isso, eu vou ter que fazer. Vai partir em dois a história da família. Tenham a coragem de fazer isso, porque é um projeto que funciona. Porque além do dinheiro, vamos impactar muitas vidas. Mas tem que ter constância, tem que trabalhar, tem que fazer isso profissionalmente. Fácil? Não, não é fácil. Acham que era fácil para nós sair de uma gerência depois de trabalhar até 6, 7 da noite e ir fazer este negócio? Seria mais fácil ir para casa. Seria mais fácil tirar os sapatos e se jogar na cama. Mas estávamos em uma corrida contra a mente. E por isso também dizemos, não escute a sua mente. Porque a sua mente, a mente do ser humano, foi projetada para sobreviver. E para fazer isso da maneira mais fácil possível. Sem o menor esforço. Então a sua mente vai dizer, não vá à reunião, está chovendo, seus filhos estão sozinhos em casa. A sua mente vai trair você. Mas tem que seguir, porque só o fato de ter uma esperança de que em menos de 2 anos você pode solucionar economicamente a sua vida, só por isso já teria que fazer. Só por isso já teria que fazer. Agora, fizemos treinamentos de produtos, todos os que imaginarem. Foi fácil isso? Não, não foi fácil. Neste slide, o Jorge está de gravata depois de trabalhar no escritório como gerente, em um escritório importante. E eu nunca esqueço dessa clínica de beleza. Porque para fazer essa clínica de beleza, dirigimos 5 horas. 5 horas. E não era o que eu esperava. Na verdade, eu não fui para fazer isso. Era para ser um mega plano de 100 pessoas. Era isso que eu ia fazer. E voltar de carro, dirigindo, e escutando um áudio, e se perguntando se isso é para você mesmo. E pensando, que necessidade eu tenho de fazer isso, se eu sou gerente e tenho um bom cargo? Que necessidade eu tenho de ficar domingo fazendo isso? Que necessidade tenho de ficar limpando o rosto das pessoas? Que necessidade tenho de ficar fazendo demonstração de branqueador? Também duvidamos muito. Também já acordamos com vontade de desistir. E quem aqui nunca se levantou com essa vontade é porque não está fazendo o negócio. É normal querer desistir. É normal querer desistir. O que não vale é ficar mais de 5 minutos com essa sensação. Tem que voltar a focar. Tem que ler um livro, escutar um áudio. Porque sabem de uma coisa? Independentemente do negócio Amway, o negócio que você decidir escolher, tem que fazer o mesmo com o produto ou serviço que tiver na sua empresa. Tem que fazer. Sabe quando dói esse tipo de coisa? Dói quando você não sabe para onde vai. Dói quando você não tem visão. Dói de verdade quando você não está pensando como empresário. Eu não acho que um dono de produtos de casa sinta vergonha de dizer em um passeio, vejam, trouxe o papel higiênico da minha empresa. Usem que vão gostar. Eu não acho que ele sinta vergonha. Cada um promove o seu negócio. Mas sabem o que é mais legal? Que quando você entende o poder deste negócio, entende por que tem que fazer esse tipo de coisa. Quando você tem claro o porquê, faz o que tem que fazer. Quando você tem claro o porquê, desfruta do que faz. Anteontem estava fazendo uma clínica de beleza e eu via o pessoal assim com o produto, a máscara, e eu ria. Estão apenas começando. Estavam fazendo um treinamento. Mas o importante, muito além de fazer o treinamento e aplicar a máscara, é saber por que estão fazendo isso. Dúvidas houve muitas. E muitas vezes as minhas tias nos viam assim, muitas vezes. E olham pra gente com uma cara de, coitadinha. Nossa, meu amor, você está indo muito mal. E a gente engole isso tudo.
E agora vem a gente viajando, descansando pela manhã, e elas não entendem. E perguntam, mas o que vocês fazem? E eu, como meio que, eu nem explico mais. Simplesmente elas dizem, com certeza está se saindo muito bem nas vendas. E eu, sim, tia, estou me saindo muito bem com as vendas. Ah, trocou de carro, deve estar indo muito bem. Sim, tia, continue comprando comigo, estou indo muito bem. Mas não estava indo muito mal? Não, tia, eu nunca falei que estava indo mal. Você pensou que eu estava indo mal, mas quando foi que eu disse que estava indo mal? É uma questão de visão. E quando você chega nesse carro que você gosta e que muita gente gosta, o que dizem os seus amigos que não entraram para o negócio? Ah, isso funciona para você. Isso sim é para você. Não, isso não é para você. Isso é para quem tiver vontade de seguir em frente e fazer esse negócio a sério. É para quem quer sair da zona de conforto, quer coisas grandes. Porque só há coisas grandes para quem quer trabalhar. E não falo só da Amway, falo de tudo que fizer na vida. O que este negócio nos ensinou? A ter visão. Quando eu entrei no negócio, se entendemos uma coisa e por isso ficamos, foi que o negócio Amway é tão grande quanto você quiser vê-lo. O negócio Amway é tão grande quanto a sua mente e a sua visão. Quando você entra no negócio Amway, você é uma casinha no meio de muitas. Uma casinha que simplesmente pode ser uma casinha que vende Amway e só. Um vendedor de catálogo Amway. Isso é o que você é quando entra no negócio. Um vendedor, uma casinha. Mas quando você entende o poder e a visão e entende que a sua tarefa é se tornar a melhor casinha que faz o negócio Amway de maneira empresarial e que tem que montar uma rede de casinhas, e você vê a rede de casinhas, aí entende todo o negócio. E agora a gente escuta, vocês estão muito jovens, e eu, claro, eu tomo banho de sérum, faço pontos e me mantenho jovem. É ou não é? Porque se quiser fazer mais pontos, use mais sérum. Se quiser fazer mais pontos, use mais creme dental. Há várias maneiras de fazer pontos, certo? É como você quiser ver o negócio. Eu gosto de vender muito, eu gosto de faturar muito. Hoje temos muitas casinhas que faturam muito dinheiro. Muito mais do que várias pequenas e médias empresas deste país. E quando me sento com meus amigos e digo, as minhas casinhas faturam tanto, eles dizem, o quê? E não entendem. E sabem o que dizem? E a que horas você vende tanto? Não entendem. O negócio não é vender muito. O negócio é fazer tudo certo na sua casa e ensinar as pessoas. É um negócio de liderança, um negócio de gente. E o negócio fica ainda melhor quando você de verdade quer ajudar as pessoas. É aí que o negócio fica melhor. Porque quando você entende que a maneira de crescer na Amway é ajudar as pessoas, o negócio fica melhor. Quando sonhamos, sabe o que este negócio nos deu? Poder voltar a sonhar. Poder voltar a ter uma esperança. Porque tem muita gente aí fora, gerentes de empresa, que já não tem mais sonhos. Pergunte a qualquer pessoa e faça um exercício hoje. Seus amigos, seus pais, qual é o seu sonho? E sabem o que eles respondem? Ficam bloqueados. Os pais dizem, filho, para de bobagem. Isso é o que respondem. E perguntem aos amigos, ah não, escuta, é pagar o carro, a casa. Nunca nos falam de sonhos. Este negócio nos ensina a sonhar. E quando um casal de engenheiros de sistema escuta falar de sonhos, a pessoa se bloqueia. Esse negócio nos ensinou a voltar a sonhar. É algo muito legal. Educação. Definitivamente é um negócio baseado na educação. Eu me formei na universidade, eu mal li os livros de equações diferenciais. A gente aproveitava e tirava disso algumas coisas. Mas de verdade, quantos livros de empreendimento eu tinha lido antes de entrar nesse negócio? Nenhum. E esse é o colombiano médio. Lá fora tem gente que o único livro que lê no ano, porque essa é a média na Colômbia, livros lidos na Colômbia por ano, de romances. Quando você sai e mostra às pessoas um projeto educacional como esse, com livros que podem impactar a vida de alguém, nesse momento vamos conseguir mudar o mundo. Agora, entre muitas dúvidas estavam os produtos. A gente pegava os produtos e sentia arrepio. O Jorge manteve o primeiro pedido, eu acho que por uns 3 meses embaixo da cama. Estava fazendo mesa de cabeceira com os pedidos, com as caixas. Se quiser fazer um pedido desaparecer, coloque a caixa e cubra com lençol. Vira uma mesinha de cabeceira. Assim o volume também desaparece, até que a pessoa cansa de ter tanta mesinha de cabeceira na casa, então diz, chega, tenho que faturar. Vejam, esses simples produtos não vão fazer você livre. Esses produtos não vão tornar você um diamante. O que vai tornar você um diamante é a sua mente. Quando você só vê o produto, você é um vendedor de catálogo. Isso qualquer um faz. É um vendedor.
Mas quando você pega o produto e lê também um livro, se torna um empresário. Quando você entende essa combinação perfeita, você pode chegar a diamante nesse negócio. Porque só uma mente avançada é capaz de pegar um produto e torná-lo um negócio de porte mundial. Só uma mente avançada com educação é capaz de pegar um produto Amway e torná-lo uma empresa que fatura muito dinheiro. E é isso que a educação faz. Esse é o diferencial desse negócio. Por isso não somos simples vendedores de catálogo. Um vendedor por catálogo não vai conseguir impactar tantas vidas como nós fazemos. Um vendedor por catálogo nunca vai conseguir fazer o que nós fazemos em termos de empreendimento. E definitivamente, o melhor que encontramos neste negócio foi um propósito de vida. Até a Amway chegar na nossa vida, se a minha memória não falha, porque nesse momento eu nem sequer tinha me perguntado qual é o meu propósito de vida, eu não sabia. O melhor que o negócio Amway pode dar a você é ter um propósito de vida claro, é encontrar uma razão de viver, é descobrir que a vida é muito mais do que dinheiro, vai muito além do dinheiro. E quando você entende que o melhor que pode acontecer com você é simplesmente saber que você está transcendendo na vida de muitas pessoas, a sua vida ganha muito, muito sentido. Quando você entende que com algo tão simples é capaz de impactar a vida de tanta gente, a sua vida ganha sentido. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!